Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mater e Elas. É um podcast destinado de mulheres para mulheres, né, com temas palpitantes na saúde da mulher. E que hoje a gente vai estar trazendo aqui, né, como tema o Outubro Rosa, né, muito importante, muito relevante. E temos como convidadas aqui duas fisioterapeutas que trabalham com a parte de fisioterapia e restabelecimento das mulheres em câncer de mama. Estão representando aqui as mulheres do peito e o programa de pós-graduação da UFES, né? E também a nossa querida Jussane, uma mastologista muito querida e muito competente, para poder falar um pouco desse tema que tanto assusta as mulheres, né? E que a gente sabe que existem maneiras de prevenir, né? Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Na verdade, a gente vai começar um pouquinho falando, né, com a nossa masto. E recentemente a gente teve algumas mudanças importantes nesse rastreamento, né? E que vão realmente repercutir nesse diagnóstico precoce. E aí eu queria que a Jussane falasse um pouco disso pra gente. Então, a mudança foi agora, né, recente, essa semana foi publicado, e que o SUS começa, né, a incrementar a mamografia a partir dos 40 anos, porque antigamente era a partir dos 50. A gente recebe essa notícia com louvor, né, que bom, mas ao mesmo tempo é uma coisa que está muito aquém, muito atrasada, né, e que a gente já via essa necessidade há muito tempo, e que talvez essa decisão ela veio tão atrasada que a gente tem tantas mulheres, né, tantos óbitos, e que a gente ainda até hoje não conseguiu reduzir a nossa mortalidade. Porque o SUS, né, ele é o grande chefe, né, é o grande diretor, né, o Ministério da Saúde, da grande população nossa, né, 70, 80% da nossa população depende de SUS, né, então 20% da população estava seguindo as regras da Sociedade Brasileira de Mastologia, que já dizia há anos que a mamografia deve ser feita anualmente a partir dos 40 anos. E as pacientes dependentes do SUS, elas iriam por essa regra, a partir dos 50 a cada 2 anos. E aí agora com esse aumento, né, do número de câncer de mama, né, precoce em mulheres com menos de 40 até, ele cedeu, né, vamos dizer assim, ele pensou no bem comum, porque sempre o SUS ele visa, né, o bem comum e a parte financeira, né, de abordar toda essa questão de quantas mulheres a mais eu vou ter que fazer mamografia. Mas ele entendeu essa necessidade pela quantidade de mulheres entre 40 e 50 anos com câncer de mama. Mas a gente ainda está muito aquém, a gente ainda precisa evoluir muito nisso, porque a mulher entre 40 e 50 anos e a mulher após os 50 anos, ela também não deve fazer mamografia a cada 2 anos, como recomenda o SUS. A mamografia deve ser feita a cada ano, né? E a Sociedade de Mastologia vem batendo nessa tecla há muitos anos. Existem países lá fora que a mamografia deve ser feita após os 50, mas são lugares onde o rastreamento é organizado há anos. Então, é aquele lugar, por exemplo, o Canadá, onde o rastreamento, a mulher ela vai, o Estado vai buscar a mulher em casa e diz, olha, hoje é o dia do seu rastreamento. Então, aquela mulher vem há anos sendo rastreada, né, pelo sistema público, e esse país, ele chega a um patamar de ter tantos diagnósticos feitos precoces com diminuição de mortalidade que ele consegue balizar um rastreamento a cada 2 anos. Nós estamos longe disso, nós estamos há anos-luz e a gente precisa, de fato, que as nossas mulheres façam anualmente, porque 2 anos é muito tempo. E no meio desses 2 anos tem muita coisa envolvida, né? Tem aquela mulher com a mama densa, que fez a mamografia e a mama estava normal, e que se ela for esperar 2 anos, ela vai descobrir um câncer muito maior do que o que a gente precisava. Né? Tem aquela mulher que fez um ultrassom, mas que o ultrassom não tinha a qualidade que ela precisava para aquela mama dela e que não foi visto e que daqui a 2 anos vai estar muito maior. Então, a nossa população precisa de rastreamento anual, porque a gente tem muitas lacunas no meio disso tudo, né? Que precisam, muitas arestas a serem aparadas, né? Para a gente conseguir realmente evoluir no rastreamento e evoluir em ter mais mulheres tendo diagnóstico precoce, menos mulheres com diagnóstico metastático, porque a gente ainda tem um número enorme de mulheres que descobrem câncer metastático no primeiro diagnóstico, né? Isso tudo por uma falha do sistema, porque a gente não tem o nosso rastreamento organizado, né? O nosso rastreamento é livre demanda, é o que eu quero fazer, eu vou lá e procuro. E quando eu vou lá e procuro, eu tenho uma dificuldade, né? Então eu pego um pedido de mamografia hoje e eu vou levar no posto de saúde
E dependendo da região, por exemplo, vou falar de Aracaju, dependendo da região de Aracaju que ela leve, ela vai ter muita dificuldade para conseguir a vaga dela da mamografia pelo SUS. E dependendo da cidade, por exemplo, no interior, eu vou falar por Itabaiana, eu trabalho em Itabaiana as pacientes têm uma facilidade de conseguir aquela mamografia em 30 dias pelo SUS. Aqui em Aracaju, os pacientes têm muita dificuldade de conseguir no posto de saúde. Então, eu atendo no sistema privado, mas eu atendo pacientes que são pacientes do SUS, que me procuram no sistema privado e que você dá aquele pedido de mamografia. Aqui em Aracaju eu noto, ela não consegue jamais voltar com 30 dias com a mamografia feita pelo SUS. Mas em Itabaiana, a paciente consegue. Eu dou o pedido, com 30 dias ela me volta com aquela mamografia feita pelo SUS, com o meu pedido do consultório particular. Então, você vê que são 40 quilômetros de distância e uma diferença imensa no amparo a essa mulher. Então, o outubro vamos fazer rastreamento, vamos ampliar, mas a dificuldade que essa paciente tem, né? A dificuldade para a gente chegar nesse diagnóstico precoce é muito grande. E a gente precisa muito evoluir. Então, o Ministério da Saúde, ao colocar esse novo rastreio a partir dos 40, é louvável. É louvável porque as pacientes escutam isso como uma lei, vamos dizer assim, né? Quando a Sociedade de Mastologia fala, apesar de ser uma sociedade muito respeitada, né, Brasil afora, mas o Ministério da Saúde tem um respeito muito grande do povo, da população, das pessoas. Então, quando o Ministério da Saúde, ele coloca essa diretriz de que a partir dos 40 a mulher precisa fazer mamografia, eu acho que vai ajudar muito no esclarecimento daquela paciente, que muitas diziam, não, mas o Ministério da Saúde é a partir dos 40, ou dos 50, né? Por que eu vou fazer com 40 anos? As mulheres já fogem, né, de fazer mamografia. E aí ela tinha lá aquela diretriz que dizia que era 2 anos a partir dos 50. Então, eu acho louvável nesse ponto, mas acho que a gente ainda está atrasado. Interessante, né, Jacíndia, que a gente fala assim, hoje você tem uma oferta que já não supre a necessidade. E com esse aumento agora e essa liberação do Ministério da Saúde, precisa ter a oferta. Então, Exato. precisa garantir essa oferta, né? Porque senão as filas vão ser quilométricas e as mulheres não vão conseguir, né? E uma coisa que sempre paira assim, mas por que eu preciso fazer essa mamografia anual? É entender por que esse rastreio e esse acompanhamento sistemático pode salvar a vida. Então é importante você falar, né? Porque se na verdade é a questão da fisiopatologia dessa doença, né? Então é importante ela entender essa necessidade do controle anual e entender que é a mamografia e não a ultrassom. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Então, isso é uma pergunta corriqueira, né? E principalmente das mulheres que têm uma mama densa, que é aquela mama cheia de glândula. Então, ela diz assim, mas a senhora vai pedir mamografia? Nunca a mamografia vê nada para mim, então eu não preciso fazer mamografia. Faça só ultrassom, doutora. Né? Ela já vem com esse questionamento. Para quê? A ultrassom vê muito mais na minha mama. E aí é sempre uma questão, eu digo, cada exame no seu lugar. Cada exame vê uma coisa. Câncer inicial, aquele câncer que inicia com carcinoma in situ, com microcalcificações, ele só vai ser visto na mamografia, ele não vai ser visto no ultrassom. O ultrassom vai pegar mais nódulos, né? Raramente o ultrassom pega alguma alteração de microcalcificação. Mas o câncer inicial, aquele câncer com diagnóstico precoce, a mamografia é a grande responsável por esse diagnóstico precoce e é o único exame até hoje que a gente tem comprovadamente que diminui mortalidade. Então, são 2 exames muito importantes, cada um no seu cenário, cada um no seu lugar, mas nunca um sem o outro, ou um em detrimento do outro. Do mesmo jeito que a mulher precisa fazer mamografia anual, esse rastreamento precisa ser personalizado. E cada dia mais a gente foge daquelas regras, né? Mamografia anual a partir dos 40, ponto. Cada vez mais a gente foge dessa regra. Não é só mamografia anual a partir dos 40, é mamografia anual a partir dos 40 e mais alguma coisa, depende de para quem. Né? Então, é a conversa no consultório que você tem que ter para saber a história familiar daquela paciente, né? Que história familiar ela tem, que história clínica ela tem. Então, a paciente tem uma mama muito densa, ela tem uma mama cheia de cisto, ela já operou há 10 anos, há 5 anos atrás, tirou uma cicatriz radial, tirou uma lesão de alta proliferação. Ela tem uma história de câncer na família. O rastreamento dessa mulher não é mamografia anual. O rastreamento dessa mulher é mamografia anual, mais algum método que diminua, que aumente a sensibilidade daquela mamografia. E aí você vai ter mais uma ultrassonografia. Se ela tem alto risco, é ultrassonografia a cada 6 meses. Não é só mamografia anual. Isso tudo para a gente ter diminuição de mortalidade e a gente ter diagnóstico precoce. Então,
O básico é mamografia anual, mas esse não é mais a realidade hoje, depois de tanta evolução que a gente teve no câncer de mama. Então, todo rastreamento tem que ser direcionado para quem? Para qual mulher? Se aquela mulher tem uma história de alto risco e ela acompanha, além de alto risco, ela tem mama densa, a Sociedade Americana de Radiologia já recomenda que aquela mulher faça mamografia anual, ultrassonografia e ressonância a cada 2 anos. Né? Então já se encaixa. Então, uma ressonância a cada 2 anos, porque a gente já sabe que a mamografia, a ultrassom ainda assim perde lesão. E a cada 2 anos você tem que encaixar uma ressonância naquela paciente. Então, já aumenta um pouco o custo para o SUS, já aumenta um pouco para o sistema privado também, mas tudo na direção de ter diagnóstico precoce. Né? Então, eu acho que o mundo e a atualidade agora pede rastreamentos pormenorizados, particularizados, como tudo na medicina. Não são regras, né? É esse exame para você, por quê e para quem em cada momento. Então não adianta eu fazer mamografia anual, eu tenho uma mama extremamente densa e dizer eu fiz. Vocês devem escutar muito essa história, né? Eu fiz ano passado, não tinha nada. Né? Isso é a rotina. Como que esse ano eu estou com câncer avançado? Né? Aí eu sempre pergunto, quando chega para mim esses casos, eu nunca olho para trás, eu sempre digo, vamos olhar daqui para frente. Mas a gente aqui numa mesa como essa, que a gente vai analisar, o que é que aconteceu? Aconteceu que aquela paciente provavelmente tinha uma mama densa, ela não acompanhou a mamografia de ultrassom, e eu não digo só do ultrassom, ela não fez a mamografia, ultrassom e um exame físico bem feito, porque às vezes o exame físico já leva você a olhar aquela ultrassonografia de outra forma. Então, você olhou a mamografia, a mama é densa, berrado zoom, não veio nada, tá linda, bonita a mama. Aí vai lá, faz o ultrassom também não viu nada. Você põe o paciente na mesa, você examina, você sente uma área endurecida na mama. Tem alguma coisa errada. Então, você não vai parar ali, né? Então, você vai continuar. Você vai pedir uma segunda opinião de um novo ultrassom, você vai pedir uma ressonância, mas você vai na direção. Então, sempre que alguém me diz, você só dá uma olhada na minha mamografia, não existe só dar uma olhada na mamografia. Né? Avaliar, né? Porque você olha só a mamografia, tá ali. Você olhou a mamografia, birra zoom. Se a mama for densa, 40% de lesão está sendo perdida ou mais ali. E aí é aquela paciente que no outro ano ela vai estar com câncer, já com 4, 5 centímetros. Muda prognóstico, muda prognóstico, né? E ela chega naquele desespero. Eu fazia todo ano. Então, entender o contexto de cada paciente dentro do protocolo estabelecido. Exato. Né, cada paciente tem que ter um olhar, né? Seja no privado, seja no SUS. Cada paciente que senta no consultório do mastologista, hoje, existe um olhar diferente. E que isso entenda também como... Aqui, assim, porque o mastologista vai ser o funil, né? O que chegou a você. Então, que todo profissional de saúde que vá solicitar e que vá acompanhar essa mulher, que eu digo assim, o papel da gente em outros contextos, né? Então, porque vai chegar no especialista muito pouco, né? Sim. Então, para que a gente entenda isso, que a mulher ela não se perca no meio do caminho, né? E não perca uma oportunidade de tratamento e uma oportunidade de vida. E não tenha medo, né? Não tenha medo. De ir a um mastologista, de fazer a sua mamografia. Eu acho que o medo também congela muito as mulheres de procurar, né, a assistência. Eu mesmo, só de falar a palavra mastologista já é... Quando a minha ginecologista me encaminhou para o mastologista, eu já conectei câncer, né? Não tem a ignorância na época, né? A gente, como ginecologista, às vezes se assusta. Exato. Então, assim, um colega meu, eu fiz uma mamografia, o colega me ligou e fez, preciso falar com você. Eu digo, acabou. Câncer avançado. A gente tem medo, né? E olha que a gente lida no dia a dia com isso, né? E meninas, vocês, me contem um pouquinho agora, né? Então, a Ana e a Dani fazem parte de uma associação muito representativa, né? Na Sociedade Sergipe, com um trabalho muito bonito, né? E que vem desenvolvendo muitos trabalhos científicos também nesse sentido, né? Então, eu queria que vocês mostrassem pra gente um pouquinho como é que surgiu a associação de vocês e qual o trabalho que vocês têm desenvolvido. Olha, a Associação Mulheres de Peito, ela foi fundada por 4 mulheres que, no meio da dor de um tratamento oncológico, por demandas do SUS, que realmente tem muitas falhas, né? É muito bom, mas tem algumas falhas que a gente precisa modificar no futuro. Elas se uniram na dor para poder ter um tratamento oncológico digno. Então, essas mulheres foram a Aline Souza, que hoje é a nossa presidente, a Rosa de Aquino, a Sheila e a Selma. E hoje a nossa associação ela atende mais de 200 mulheres
com câncer de mama, diagnosticadas em tratamento ou em recidiva, sendo acompanhadas. E essas mulheres, elas contam com apoio nutricionista, com psicólogo, com fisioterapeutas, todos voluntários. Essas mulheres, quando têm de vulneráveis, elas recebem cestas básicas, a gente tem todo um preparo para dar suporte e rede de apoio para essas mulheres. Inclusive, a gente também tem mastologistas voluntários que encaminham essas mulheres para fazer os exames de rotina na prevenção. E hoje a gente, além de ter o treinamento funcional lá, né, que é o que a gente estuda, para essas mulheres também são membros de uma equipe de remo, que é a primeira equipe de mulheres mastectomizadas do estado de Sergipe. Então, a fisioterapia lá, muito além do remo, também tem o treinamento funcional, que é o que a gente está estudando hoje e vendo os impactos do treinamento nos efeitos colaterais do tratamento sistêmico, né? Da quimioterapia, da radioterapia, enfim. E é isso. Me conte uma coisa, assim, vocês têm desenvolvido muitos trabalhos, né, a respeito disso, e eu queria saber um pouco do papel da atividade física, do exercício físico para essas mulheres, né, nesse contexto. O que é que vocês têm vivenciado, o que é que vocês têm estudado? Bom, o exercício físico para essas mulheres, ele é um grande aliado, na verdade, durante todo o tratamento. Desde que ela recebeu o diagnóstico do câncer, durante o tratamento sistêmico e até após finalizado. A gente sabe que o exercício físico, ele ajuda muito aí nessa questão do controle do peso, da fadiga oncológica. Então, é aquela mulher que durante todo o tratamento, até o final dele, sente muito cansaço físico, cansaço mental, que não melhora quando ela reposa, né? E o exercício físico, ele vai atuar aí no que essa mulher ela se sinta mais ativa e consiga realizar as atividades dela. Além disso, a gente tem estudado também o exercício físico como um auxílio, um suporte nessa melhora cognitiva. A gente sabe que o tratamento oncológico, ele causa disfunções motoras, físicas, principalmente aí no membro superior dessa mulher, né? Já que ela passa pela mastectomia, recebe radioterapia também. Então, a gente tem esse declínio físico-motor, mas também o tratamento oncológico, ele tem, infelizmente, aí causando um déficit cognitivo nessas mulheres. Então, são mulheres que têm perda de memória, ou então não conseguem se atentar, ou então executar uma tarefa mais rapidamente, que é o que a nossa vida exige diariamente. Então, a gente tem ido por essa área do treinamento funcional, promovendo melhoras físicas, motoras, mas também promovendo melhoras cognitivas. Já que durante a prática do exercício, a gente tem liberação de vários neurotransmissores que aumentam esse estado de vigilância, de atenção no cérebro dessa mulher. E ela consegue executar suas funções motoras e também de socialização, de atenção no dia a dia. Enfim, o exercício físico, ele é um grande aliado, ele tem que ser realizado, e ele tem que ser prescrito, ele tem que ser indicado para elas em todas as etapas. Mesmo que durante o tratamento ela sinta esse cansaço maior, então a gente entende que hoje não dá para fazer exercício, eu fiz químio, estou exausta. Tudo bem, mas a gente, como profissional do movimento, tem que buscar estratégias para que, mesmo durante o tratamento, hoje eu fiz químio, mas amanhã você está um pouco melhor, venha, porque durante você estar fazendo o exercício físico, essa sua tolerância, né, de cansaço, de fadiga, ela vai ser mais trabalhada, mais modulada. É de extrema importância. Atividade física durante o processo de quimioterapia, atividade física depois que acaba todo o tratamento. Então, a atividade física, ela é preventiva de câncer. Quando a mulher faz atividade física, reduz 40% a chance dela desenvolver câncer de mama. E quando a mulher está em tratamento, fazendo atividade física, como elas estão desenvolvendo esse trabalho importante, a paciente chega no final da quimioterapia e ela é outra paciente, né? Então, durante a quimio, a mulher não toma só quimioterapia, ela toma quimioterapia e corticoide. Exato. O corticoide faz reter líquido no corpo e faz a mulher ficar um pouco mais forte. Quando ela está fazendo atividade física, aquela retenção de líquido ela é diminuída. Então, isso no físico e no mental é inquestionável, né? Porque toda mulher, quando ela acaba a quimioterapia, parece que ela acabou uma luta
tensa. E aí, mesmo aquela mulher, aquela mais animada, aquela que tem mais fé, quando ela acaba todo o processo, operou, fez químio, fez rádio, ela cai naquele estado de acabou, mas eu não. Exato. Falta alguma coisa. Acabou e eu tô mal agora. E Exato. aí ela deprime. Quando a paciente está fazendo atividade física, durante todo o processo de quimioterapia, isso aí é suavizado. Você nota que a mulher fez atividade física, ela tá bem o tempo inteiro, ela acaba a quimio, ela continua bem, entendeu? Ela dorme melhor, ela libera neurotransmissor. Então, isso é de extrema importância. E toda paciente que está fazendo tratamento oncológico, ela precisa entender. Como ela falou, num dia, hoje eu não aguento, mas amanhã eu vou, entendeu? Exatamente. E quando acaba todo o processo, a atividade física, ela ajuda a doença não recidivar. Então, é um parceiro Nossa, ali, veja, ele é um preventivo, né? inquestionável. Ele é um aliado para segurar na mão E e ele é um seguro. reabilitador, É, né? Exatamente. ele é Né? reabilitador, ele diminui recidiva. Então, aquela paciente, quando eu tenho aquela paciente que acabou o tratamento e ela não volta para atividade física, ou ela resiste, e ela engorda, e ela tá com peso maior, é aquela paciente que me deixa vigilante, porque eu sei que a doença tem um maior risco de voltar nessa paciente. Aquela paciente que acaba a quimioterapia e ela está inserida num processo desse, de fazer atividade física e continuar a atividade física, é aquela paciente que dá um conforto, de você dizer assim, não, essa tá tratada, ela tá bem tratada, né? Essa doença, ela não vai voltar assim tão fácil. E o que é interessante, doutora Jussane, falar sobre isso é que quando a gente implementou o treinamento, que hoje é o treinamento funcional para mulheres de peito, né? Ele foi implementado por conta do meu projeto de mestrado, que pelo professor Rogério Ishi, no qual deixo o meu agradecimento aqui, que foi quem me introduziu nesse meio. E quando a gente foi implementar, para convencer as mulheres que era interessante, venham fazer, é seguro, foi um pouco difícil. Mas hoje o projeto está lá, está institucionalizado. Inclusive, elas estão na praia agora, fazendo funcional. Então, assim, elas adoram mesmo essa vivência da mulher que fez o tratamento, que durante o tratamento fez o treinamento funcional. Hoje, após o tratamento, é uma outra mulher e não vive mais sem o exercício físico. Quando não tem treino, elas ficam tristes, porque elas, além de estarem ali com as suas iguais, né, com mulheres que passaram pelo mesmo problema, né, as mesmas limitações, elas veem a melhora, né, no condicionamento cardiorrespiratório, na qualidade de vida, na qualidade do sono, na função muscular. Então, é muito satisfatório a gente trabalhar com isso e estudar isso também. E qual o desafio que vocês têm sentido, né? De repente, assim, diante desse programa que vocês têm, tão, assim, digamos, tanto estudando quanto implementando programas para essas mulheres, qual o desafio que vocês têm encontrado no contexto dessa implantação? Olha, eu costumo dizer que a aderência, né? O nosso professor, o professor Marzo, ele fala que o treinamento funcional ele está sobre 4 pilares que formam a aderência, né? O primeiro é a variabilidade do exercício, nossos exercícios são variados, né? O dinamismo, a transferência daquela função ganha, daquela capacidade física para a vida diária da mulher ou da idosa, né? Que também a gente estuda, e também o trabalho em grupo. E esses pilares, eles dão a aderência, o sucesso da continuidade do exercício, né, do treinamento. Então, para mim, o principal desafio é manter a aderência. Foi por isso que a gente escolheu trabalhar com treinamento funcional, porque o treinamento funcional, ele repousa sobre esses 4 pilares, né? Então, a transferência do ganho da função da capacidade física da mulher ou da idosa, como eu falei, para as atividades de vida diária, como pegar uma lata de arroz no armário, carregar um neto, dar uma caminhada sem cansar devido à fadiga com relação à quimioterapia, à radioterapia, esse ganho do treinamento funcional é que faz com que a aderência hoje deixe de ser um desafio e se torne uma realidade. Ou seja, essas mulheres, elas aderem ao treinamento. Isso é muito satisfatório. Então, assim, a gente, como profissional do movimento, a gente tem que buscar essas estratégias. Por que que o exercício físico, ele vai ter efeitos em melhoras de função, melhora cognitiva? Sim, a gente entende, a gente sabe que vai ter. Às vezes, a gente conversando com a paciente, a gente explica para ela, ela compreende. Sim, ok, eu sei que é importante para mim. Só que ela não consegue se manter naquele programa.
Ela vai um dia, vai durante, talvez, 2 vezes na semana, em um mês ela completa, mas no outro mês ela já não vai tão bem durante as outras semanas e abandona. Então, o que está acontecendo que a gente não está conseguindo fazer com que essa mulher, ela de fato continue, né, durante o tratamento? E aí, pensando nisso, foi que a gente viu que talvez fosse mais interessante para esse público, para essa população específica, fazer treinamentos que fossem em grupo, que fossem com outras mulheres, para que elas compartilhassem também aquelas experiências que estavam vivendo no momento. Então, o treinamento funcional que a gente trabalha, ele sim é para promover a melhora dessa função, e a gente entende função como a capacidade da mulher realizar suas atividades motoras e cognitivas de forma eficaz e autônoma, mas também a gente entende que essa melhora funcional ela deve ser com essa mulher socializando com outras pessoas, sendo inserida na sociedade. Então, é muito interessante o que acontece lá no Mulheres de Peito, porque elas formaram, de fato, uma rede de apoio. Então, elas vão fazer o exercício porque elas compreenderam e já identificaram o quão bom ele faz na vida real dela, né? Elas conseguem transferir as atividades que elas fazem lá com a gente para a vida delas, mas também elas vão porque elas vão encontrar a colega, a amiga que elas formaram lá, ou então, nossa, a Dona Maria agora não tá bem, ela teve uma recidiva e hoje ela está no momento mais complicado do tratamento, mas eu vou porque ela vai estar lá. Então, eu acredito que verificar estratégias mesmo. E não deixar o tratamento só lá dentro do nosso ambulatório, né? Só você, fisioterapeuta, com a paciente, e naquele contexto eu sei que às vezes é o que acontece e precisa acontecer, né? Às vezes você não faz um treinamento em grupo, mas talvez pensar nessas estratégias de aderência. E manter ela motivada nesse processo, né? Exatamente. Então, se ela está motivada nesse processo e ela tem outras pessoas que passam pelo mesmo, então eu digo assim, enquanto um está no alto, outro está no baixo, e a gente vai seguindo e um tentando ajudar o outro a caminhar, Isso. né? E, Jussane, me conte aí, diante desse Outubro Rosa, que a gente fala assim, eu digo, essas campanhas, elas servem para a gente fortalecer aquele mês, mas ela precisa acontecer o ano inteiro, né? Então, assim, a gente sabe que o que a gente precisa é rastreio, para que a gente tenha um tratamento precoce e mude o prognóstico dessas mulheres. Então, o que você poderia trazer para a gente de mensagem final, né, para essas mulheres, para a população, para a mulher que está aqui nos assistindo, para aquela que já teve o diagnóstico de câncer, para aquela que tem medo de ter o diagnóstico? Fale um pouquinho para a gente, deixa a mensagem. Então, a mensagem que eu deixo nesse outubro e para todas as mulheres e para o ano inteiro é que rastreamento, né, que diagnóstico precoce salva vidas. Que hoje a gente tem muitas possibilidades da paciente que fez um diagnóstico precoce, que descobriu um tumor pequeno, de nem fazer quimioterapia, né? Então, quanto mais cedo você descobre um câncer de mama, menos agressivo vai ser seu tratamento. Então, quanto mais você faz o seu exame anualmente, menos sofrimento vai ter. Então, ao contrário do que as pacientes temem, eu não vou ao mastologista, ou eu não quero fazer o exame porque eu tenho medo de descobrir, é ao contrário. Né? Quando você faz anualmente um rastreio bem feito, como eu falo, que não é só fazer a mamografia, o rastreio bem feito é ser examinada, né? Ter uma conversa, ser escutada sobre a sua história e sobre os exames que são adequados para você, faz com que você tenha uma chance muito grande de descobrir um câncer muito cedo. E esse câncer descoberto muito cedo, ele não vai tirar a sua vida, ele não vai tirar a sua qualidade de vida. Então, um câncer descoberto cedo, a gente não tira a mama da paciente, a gente não faz quimioterapia, né? A paciente continua fazendo um tratamento hormonal com a sua mama no lugar, né? Com a sua qualidade de vida preservada. Então, o medo não pode paralisar. O medo tem que ser, eu digo sempre, tenha medo de não fazer. Não tenha medo de fazer. Você tem que ter medo de não fazer o exame. Porque quando você não faz o exame, você está adiando um problema. E lá na frente, você não vai evitar que o problema apareça. Ele vai aparecer, você vai palpar. E quando você palpa o nódulo geralmente já tem mais que 2 centímetros. Então, o câncer estadio 1, o nódulo tem que ter até 2 centímetros. Se ele passou de 2 centímetros, você já passa para um estadio um pouco maior. E aí o tratamento ele já avança um pouco. Quanto mais tarde você descobre, mais coisas você precisa fazer para você se curar. Então, a mensagem é: não tenha medo do mastologista,
exija seus direitos para paciente que é do SUS, porque muitas pacientes não vão ao gineco, ou vão até ao gineco, eu escuto às vezes essas coisas, e ninguém pediu a mamografia, mesmo ela tendo mais que 40 anos, ninguém examinou a mama dela, então a paciente precisa entender que ela precisa exigir o direito dela. Passou dos 40 anos, ela precisa fazer exame anualmente. E eu deixo aqui um recado muito importante, porque assim, hoje no Brasil a gente está vendo um aumento muito grande do número de casos de câncer com mulheres menos de 40 anos. Então, há 10 anos atrás, a incidência era de 5%. Hoje, a incidência vai para mais de 17% no Brasil. Então, a gente tem um número grande de mulheres que ainda assim estão fora do rastreamento dos 40. Então, essas mulheres, a mulher passou dos 30 anos, tem uma história de câncer na família, ela não vai esperar 40 anos. Né? A gente não vence a luta sem informação. Então, se você tem alguém com câncer de mama na sua família, você não vai esperar 40 anos. Você tem que, aos 30 ou até antes dos 30, você tem que palpar sua mama, fazer ultrassom. Eu digo, autoexame é para a mulher que está fora do rastreamento. Então, você está fora do rastreamento, você tem menos que 40 anos. Não é para fazer mamografia, mas não é para fazer mamografia, mas é para você se preocupar com o seu corpo. Então, essa mulher precisa fazer o autoexame. E é outra Mensalmente. coisa, né, Jussane, que a gente precisa voltar, porque hoje a gente fala muito do exame, a ressonância, a mamografia, ultrassom, e se perdeu o exame clínico da mulher. Essa mulher precisa Sim. ser examinada. Sim. Então, a mamografia anual, o exame da mama é quando ela vai no consultório, né, e o autoexame em casa, e você como profissional de saúde, palpar essa mama. Precisa Né? palpar. Então, assim, a que está fora do período de rastreio, ela vai perder a oportunidade se essa mama não for palpada. Exatamente. Né? É muito importante. A paciente fazer o autoexame, essa daí, eu nunca gosto de orientar nessas campanhas de Outubro Rosa, faça seu autoexame. Porque, assim, muitas mulheres ficam muito tranquilas e elas sentam e dizem, não, doutora, eu tô tranquila, eu examinei minha mama, não tem nada. Sim. E aí, as pessoas precisam entender. Se você só sente alguma coisa na mama, a paciente só sente depois de 2 centímetros. E aí, como eu disse, não é estádio 1, passou para estádio 2. Para você, o médico sente com 1 centímetro, mas a mamografia vê com 5 milímetros, com 3 milímetros, com coisas minúsculas. E é esse câncer que a gente quer pegar. E a gente só pega esse câncer se a paciente aderir à realização do tratamento. E se ela também tiver a oportunidade de aderir. Né? Não adianta só ela ter vontade, mas eu sempre digo para as minhas, você brigue pelo que você tem direito. Né? Você vá atrás da sua mamografia. Não adianta deixar o pedido lá no posto e esperar chamar. Você tem que ir lá, passou um ano, você tem que ter um processo ativo na busca pelo seu direito, né? Você não pode ser estático. Você tem que conhecer, saber e querer fazer. Porque muitas, né, por medo da mamografia, e aí muitas me dizem, doutora, vai passar mamografia, dói tanto. Eu digo, eu faço uma a cada 6 meses, se me mandar. Não acho que dói nada. Né? Eu faço tranquilamente. O tabu da dor, Eu o faço medo do diagnóstico que vai botar embaixo do tapete, como se ele não Exatamente. existisse, né? Eu faço mamografia, eu tenho medo de não fazer mamografia, entendeu? Então eu faço mamografia, quantos me pedirem. Não dói, mamografia não dói. Né? Dor é uma coisa individual. Se você sente dor com mamografia, você vai sentir dor numa injeção, você vai sentir dor em qualquer outro processo. Mas aquilo é importante para você, aquilo vai salvar a sua vida. Então tem que fazer. Eu acho interessante, pegando esse gancho do medo, né? Lá na associação a gente tem a carreta da mulher, né? E tem ginecologista, tem mastologista e tem a mamografia. E o interessante é que elas vão fazer. Agora elas não vão buscar. Então a gente fica com as pilhas lá de laudos e bota no Instagram, pessoal, venha buscar sua mamografia, seu resultado, enfim. Então isso está dentro desse medo Do mesmo. medo. O que é que Eu vou não quero encontrar, né? saber. Eu não quero saber. Eu não Exato. quero saber. Só que o eu não quero saber não ajuda. O eu não quero saber só prejudica. Porque ele vai aparecer, entende? A semana passada, eu passei por uma situação no consultório, assim, super... Né, há muitos anos que eu não pegava isso no consultório particular, uma professora, né, uma professora aposentada, uma pessoa que tem convênio, né, que tem a facilidade, né, porque quando a pessoa tem convênio, você tem a facilidade de ir lá e fazer seu exame. Essa mulher chegou para mim com a mama totalmente destruída, né, ela tinha um diagnóstico do câncer há 2 anos atrás, ela guardou aquele diagnóstico, né, e ela estava deixando aquela doença proliferar, porque ela falou que a quimioterapia ia prejudicar muito a vida dela. Que ela ouviu falar coisas horríveis sobre quimioterapia. Então, é um momento da gente também desmistificar esses efeitos de quimioterapia, né? Eu digo sempre, quimioterapia é um remédio para curar você, para salvar a sua vida, para lhe devolver qualidade de vida. E não é para sempre.
É um período, são 5, 6 meses que você faz, e depois tá tudo certo. E se você fizer a sua mamografia anual, você tem a chance de nem quimioterapia tomar. Eu tenho inúmeros pacientes, né, que a gente fazia o rastreamento anual, de um ano para o outro, o paciente pegamos um tumorzinho ali de 8 milímetros, 6 milímetros, o paciente tirou o tumor, cirurgia pequena, fez rádio, quando preservar a mama a gente tem que fazer radioterapia, e a paciente não fez quimioterapia, não fez nada. Então, é muito frequente hoje em dia esse tipo de conduta, né? Menos é mais, e isso está nas mãos das mulheres. O medo que paralisa, ele não ajuda. E vocês, meninas, assim, de uma forma breve, uma mensagem final. Breve não é o meu, né? E que a gente possa também falar um pouco os agradecimentos de vocês, né? Vocês representam 2 instituições Sim, importantes sim. aqui em Sergipe. Então, de forma breve, vamos deixar uma mensagem e os agradecimentos. Eu acho que a mulher, ela tem que fazer seu ano inteiro rosa, né? Não é só o outubro rosa. Eu vou aproveitar o outubro rosa para fazer meu... Ok, é louvável, mas faça sua prevenção desde o início do ano, né? Não tenha medo, e confie, né? Se por acaso acontecer, como a doutora falou, às vezes é tão pequeno que quase 99% de chance de cura, né? Então, eu acho que é isso. Faça todo o seu ano rosa. Não espere só o outubro rosa para se cuidar. Sim, e aí, entrando aí nesse ponto de agradecimentos, a gente trouxe aqui uma imagem do nosso grupo de pesquisa aqui acima. Nosso grupo de pesquisa, ele se chama... Functional Training Group. Né? Exatamente. Nosso grupo é um grupo de treinamento funcional. E a gente atende de várias populações. A gente atende mulheres, idosas. Também temos um programa para jovens, onde a gente faz cross-training, ou seja, promove exercício para pessoas jovens também. E também o nosso grupo está entrando agora, mais recentemente, para trabalhar com mulheres com câncer de mama. A gente está começando a investigar, né? O nosso professor, ele é uma grande autoridade no tema de treinamento funcional, o professor Dr. Márcio Grigoletto. E o nosso grupo de pesquisa, ele está começando a investigar esses efeitos neurofisiológicos que o câncer, que o tratamento oncológico acaba provocando, né, no cérebro das mulheres. E a gente já identificou que o exercício físico, que o treinamento funcional, ele tem aí um grande efeito de melhora, de promoção de saúde nesse sentido. Aqui em cima, então, a gente tem o nosso grupo de pesquisa. Vocês podem ver aqui, em específico, essa imagem, ela se refere ao Mais Viver, que é um grupo de treinamento funcional para mulheres idosas. E aqui embaixo, a gente tem o grupo de mulheres de peito. O treinamento funcional para mulheres de peito. Exatamente. Que entra nos agradecimentos primeiro, né, da associação, na figura da Aline, que é a nossa presidente, que nos deu a autorização de estar aqui hoje falando em nome delas. A elas, né, inclusive nós temos aqui uma carequinha que se beneficiou muito com o treinamento, até hoje está treinando. E eu quero deixar também um agradecimento especial a quem introduziu tudo isso, quem implementou comigo essa ideia, que é o professor Rogério, que está dentro, que começou, e agora o professor Márcio lhe dá continuidade. E a todas as mulheres de peito que estão nessa empreitada com a gente, ao nosso grupo, né, ao FTG, em especial ao professor Marzo e ao professor Neto, que foi o responsável da gente estar aqui hoje, e ao professor Rafael também, que está comigo e com a Dani no meio dessa empreitada. E é isso, a nossa intenção é promover qualidade de vida a todas as populações, e aí, no nosso caso, em especial, as mulheres com câncer de mama. E pedir também, né, um apoio de médicos, da equipe multiprofissional, que quando tiver contato com essas mulheres que estão passando pelo processo do tratamento oncológico, indiquem para elas a prática do exercício físico, indique o fisioterapeuta, o professor de educação física, para que a gente consiga realmente formar essa equipe multi, esse atendimento integrado a essas mulheres, para que a gente consiga ter resultados mais positivos na vida dessa mulher. Só queria falar uma coisinha, que eu esqueci de falar, mas eu vou lembrar. Que a minha campanha de Outubro Rosa desse ano, eu vim com a camisa, se chama O Milagre que Eu Vivi. E vai ser lá no meu perfil do Instagram, e que a gente vai contar histórias milagrosas mesmo, de várias mulheres que passaram pela minha vida
né, desde o começo, né, pacientes que têm 10, 12, 15 anos de tratamento e que vão contar os milagres que eu vivi. Então, eu escolhi as pacientes que realmente foram mais marcantes, né, durante esses 25 anos de exercício da mastologia. E durante esse tempo, cada uma delas contou sua história, né, e são histórias muito bonitas que eu queria que vocês assistissem. Ai, vou me Sim, emocionar sim. com Com certeza. certeza. É o protagonismo da mulher nessas histórias Sim, delas, né? com Exatamente. E a certeza. importância da gente entender da equipe multi toda atuando nesse contexto para dar esse acolhimento a essa mulher. Sim. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, a Obrigada. Nós que Dani, a Ana, a agradecemos. Jossane. Eu quero chorar também. Nesse episódio tão especial, né? Que é em comemoração ao Outubro Rosa, né? Vocês que assistiram esse episódio, divulguem. É importante a gente saber que o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Então, falem a respeito da necessidade do rastreamento e da necessidade de procurar um profissional diante de alguma suspeita que você tem que não coube dentro desse rastreamento, tá? E contem com esses profissionais para serem acolhidas, né? E que podem estar do lado desse processo que às vezes que às vezes é difícil. Mais uma vez, obrigada e a gente se vê no próximo episódio de Mater e Elas.